Emoções boas, más, positivas, negativas ou só mensageiras? Vamos ver. Imagine que está a percorrer as redes sociais e vê frases como escolha vibrações positivas ou livre-se de sentimentos negativos. Já repararam que ao longo da nossa vida fomos sendo ensinados a dividir e rotular as emoções muito como boas ou positivas, como a alegria, ou então más ou negativas quando falamos de medo ou de raiva? Parece que estamos numa batalha constante entre o que queremos sentir e o que evitamos a todo custo sentir, como se nos sentirmos de uma certa forma fosse o certo e de outra forma fosse errado. Mas e se eu vos disser que essa luta é completamente desnecessária? Porque as emoções não são positivas nem negativas, elas simplesmente são. E elas estão aqui por um motivo. Embora não haja nada de errado em querer sentir-nos bem, não é? Esta visão demasiado simplificada, ao dividir ou rotular as emoções como boas ou más, pode levar-nos a perder de vista o mais importante sobre as nossas emoções, ou seja, a sua função. Se queremos mesmo atribuir-lhes um rótulo, por que não vê-las como mensageiras? Mais do que positivas, boas, negativas, más, cada emoção existe por uma razão, tem uma função. Como Darwin observou, as emoções têm objetivos adaptativos. Elas ajudam-nos a responder ao nosso ambiente. Todas as emoções, desde a alegria à raiva, estão enraizadas na resposta natural do nosso corpo a situações com que nos deparamos. Quer sejam eventos reais ou mesmo imaginários, a sua função é dizer-nos o que é que se está a passar, entregar-nos essa mensagem. Por isso é que quando não as ouvimos ou tentamos suprimi-las, elas batem mais forte. Então, e se em vez de julgarmos as emoções, simplesmente as ouvíssemos? Porque a questão é esta, as nossas emoções não estão aqui para nos fazer a vida difícil. Elas estão aqui para nos guiar através dos desafios, das alegrias que a vida nos vai apresentando. Estão aqui para nos proteger ou para nos ajudar a conectarmos com o mundo à nossa volta. O objetivo não é fugir das emoções, mas aceitá-las como guias, quer nos estejam a alertar para potenciais danos, ou nos estejam a convidar para nos ligarmos e conectarmos com os outros ou com o mundo à nossa volta. Quando deixamos de rotular as emoções como positivas ou negativas, abrimos uma forma completamente nova de nos compreendermos a nós próprios e aos outros. Entender as emoções. Para começar, o que são emoções? Bem, as emoções são respostas fisiológicas e psicológicas que nos ajudam a adaptar-nos ao que está a acontecer ao nosso redor. Têm a capacidade incrível de se sobrepor ao raciocínio lógico, por isso são uma resposta mais imediata às situações. E não, elas não surgem só quando algo realmente está a acontecer. Às vezes, basta um pensamento ou uma memória para disparar, ativar aquela avalanche emocional. Já imaginaram ou já se lembraram de alguma coisa embaraçosa que fizeram há anos atrás e de repente sentem o rosto a corar como se estivesse a acontecer agora mesmo? Pois, o nosso cérebro não distingue muito bem a realidade da imaginação. Quando nós imaginamos, pensamos, nos lembramos de alguma coisa, é como se ela estivesse efetivamente a acontecer. Como já referido, Charles Darwin, ele dizia que as emoções têm um propósito adaptativo. E ele estava certíssimo, porque sem as nossas emoções sobreviver seria muito difícil. Por exemplo, sentir medo quando ouvimos um barulho estranho à noite num local assim mais isolado, isso faz-nos ficar alerta. É o nosso corpo a preparar-se para lidar com um possível perigo, o que pode, em algumas situações, efetivamente salvar a nossa vida. E sentir alegria ao estar com pessoas queridas reforça a nossa capacidade de nos conectarmos socialmente, o que é essencial para a nossa sobrevivência como espécie. Se queremos mesmo usar uma designação, então vamos usar a função que elas têm e podemos falar daquilo a que gosto de chamar como emoções protetoras ou emoções de abertura ou conexão com os outros. As emoções protetoras são emoções que normalmente as pessoas se referem como negativas, mas na realidade, e aqui está uma reviravolta, cada uma delas está aqui para nos proteger. Elas evoluíram, não é? Para nos manter seguros. Por isso, em vez de as rotularmos como negativas, podemos vê-las como um sistema de alarme interno, protetor, que nos alerta para ameaças ou para limites que foram ultrapassados e que precisamos de reforçar que alguém ultrapassou.
Elas dizem-nos que algo não está bem, que precisamos de ter cuidado e para agir para nos protegermos. Vamos ver um bocadinho melhor cada uma delas. Então, o medo é um sinal de inteligência porque significa que nós reconhecemos que há potencial perigo naquela situação, não é? Por exemplo, se nós atravessamos uma rua movimentada e vimos um carro a vir nessa direção, o medo faz-nos reagir rapidamente e frequentemente ativa uma resposta que é tão rápida que nos ajuda a procurar a segurança mesmo sem nós termos que efetivamente pensar muito nisso. Portanto, quando sentirmos medo, é importante se calhar perceber, ok, este medo é real ou está na minha cabeça? E o que é que eu efetivamente posso fazer para me sentir mais seguro, em vez de achar que aquilo é uma coisa negativa que eu preciso de suprimir ou de esquecer? E vou prestar atenção ao que ele está a tentar dizer-me. A raiva. A raiva indica que algo que valorizamos foi ameaçado, como quando alguém ultrapassa os nossos limites, nos desrespeita ou faz algo que nós sentimos como sendo profundamente injusto ou nos magoa. Pode surgir também muitas vezes na sequência do medo ou frustração ou preocupação, porque nos dá a energia que nós necessitamos para agir naquele momento. Então, às vezes é importante percebermos e identificarmos o que é que me fez sentir raiva e procurarmos uma forma de comunicar isto assertivamente, sem estarmos a entrar em conflito, mas perceber exatamente o que é que está a acontecer comigo, porque é que eu estou a sentir-me desta maneira, o que é que ativou a minha raiva. Culpa. A culpa também muitas vezes rotulada como negativa, mas ela surge quando nós sentimos que ferimos alguém ou não cumprimos com os nossos próprios padrões. Ela surge quando os nossos valores entram em conflito. É um convite a reavaliarmos a situação, convida-nos a reparar, permite-nos aprender e, quando bem orientada, pode inspirar-nos a melhorar, a progredir. Não é? Então, um exercício seria, ok, o que é que aconteceu e como é que eu posso corrigir o que aconteceu? Como é que eu posso fazer as coisas de uma forma diferente, de uma forma melhor? O que é que eu posso aprender com esta situação? A vergonha. A vergonha está muito ligada à nossa autoperceção. Enquanto na culpa sentimos que o que fizemos foi algo errado, na vergonha sentimos que somos nós que somos errados, que somos insuficientes ou até maus. Ela está ligada ao medo da rejeição, mas também nos ajuda a perceber se estamos a agir de forma alinhada com os nossos próprios valores, se estamos a ser autênticos, se estamos a ser quem queremos ser. Ajuda-nos a perceber o que é que achamos ou como achamos que devíamos ser. A vergonha não é uma emoção espontânea, ou seja, não é algo que nós nascemos logo, é-nos ensinado pelos outros, surge da crítica de terceiros, é algo que aprendemos na interação com os outros. Então, errar é humano e todos nós vamos fazer coisas que nos vão envergonhar em algum momento, mas é importante usarmos esse momento, esse tempo, para refletir sobre porque é que eu estou a sentir-me assim, é algo que está a ser ativado por o facto de eu não estar alinhada comigo própria, não estar a ser autêntica, não estar a ser aquilo que eu acho que devia ser, está a ser ativada por terceiros e não corresponde de toda à realidade, para podermos usá-la de uma forma que nos seja útil. Ao substituirmos a crítica pela autocompaixão, vamos conseguir resultados muito mais positivos e perceber que afinal não temos nada de nos envergonhar. A tristeza e a dor, muitas vezes estas sim classificadas como negativas e as pessoas tentam a todo custo suprimir, esconder, afastar, na realidade elas só nos indicam que perdemos algo. Ambas nos ajudam a processar perdas e mudanças. Elas trazem a mensagem de que algo não está bem e precisa de ser cuidado, que o que perdemos é importante e precisamos de o reconhecer e precisamos de tempo para lidar com essa perda. Elas dão-nos esse espaço e esse tempo para sentir e para curar. Então é importante criarmos um espaço seguro para sentirmos a tristeza, onde podemos escrever, chorar, onde podemos também pedir apoio e fazer isto com alguém em quem confiemos e que possa de facto ser um apoio para eu sentir, ouvir a mensagem que ela tem para me dar e não mandar embora ou negligenciar esta mensagem. Então viram, não há nada de negativo. Estas emoções são nossas guardiãs, trazem mensagens importantes de proteção, cuidado, crescimento e cura. Não são para ser evitadas, são para ser sentidas. Então agora vamos falar um bocadinho do outro lado, em que temos aquilo que gosto de chamar emoções de conexão ou de abertura. Estas incluem emoções como a alegria, a empatia e a curiosidade. São aquelas que nos fazem sair da nossa concha
e encorajam a ligação com os outros, incentivam-nos a conectar-nos. Estas emoções têm a ver com a abertura à vida, com a construção de relações e o nosso crescimento e também os outros. Assim, em vez de serem só positivas, estas são emoções de conexão, elas funcionam como uma ponte, convidando-nos a estabelecer ligações mais profundas e mais ricas com quem nos rodeia. A alegria, por exemplo. A alegria é como dizer sim à vida, ela reforça os comportamentos e as relações que nos fazem sentir bem e próximos dos outros. Ela incentiva a partilha, a celebração. Quando algo acontece que é importante e nos deixa felizes, nós queremos partilhar com outras pessoas. Contar a alguém o que aconteceu, não é? Pode ser interessante criar um diário de alegria, de momentos de alegria, para recordar e reviver essas sensações quando precisamos ali de um acréscimozinho de energia para o nosso dia. Empatia é a capacidade de sentir vendo a realidade através dos olhos do outro. Criamos pontos de entendimento, criamos laços profundos, cria proximidade, compreensão, o que incentiva a conexão. Ao identificar-me com outra pessoa, ao ver as coisas do seu ponto de vista, vemos o que nos une, o que é semelhante, o que nos aproxima, permitindo-nos ultrapassar as diferenças. Quando ouvimos alguém, não é importante tentar refletir sobre o que é que está a acontecer. Parece que te sentes desta forma por causa disto ou daquilo, e estarmos lá com a pessoa vai nos permitir conectarmos, aproximarmos-nos, aprendermos e crescermos juntos. Curiosidade faz-nos querer saber, abre a porta ao conhecimento, à experiência, convida a saber mais, a querer mais. É o desejo natural de aprender, de explorar, de compreender o mundo à nossa volta. É uma força que nos impulsiona a fazer perguntas, a investigar novas ideias, a desafiar o desconhecido. A curiosidade é o motor do aprendizado e da inovação, do crescimento intelectual, emocional e até social. Ajuda-nos a conectar com os outros. Esperança. A esperança permite-nos ver as possibilidades, o que pode ser. Inspira-nos a acreditar, dá-nos força para continuar, mesmo em momentos difíceis. É saber que algo bom vai acontecer, que o melhor ainda está para chegar. A esperança não elimina os desafios, mas ajuda-nos a enfrentá-los com coragem e com um propósito. A gratidão, outra emoção de conexão, é um sentimento de reconhecimento, de apreciação pelo que recebemos, seja algo tangível como um presente ou intangível como um gesto de carinho, um momento especial ou até mesmo uma lição difícil que nos trouxe conhecimento e crescimento. É uma emoção profundamente ligada à capacidade de valorizar e dar significado às coisas boas que acontecem na nossa vida. É um convite para ver a vida de forma mais ampla e apreciá-la, transformando até as dificuldades em oportunidades de crescimento e conexão. É como um músculo emocional, quanto mais a exercitamos, mais forte e naturalmente ela pode ser usada e ela se ativa. Estas emoções, elas não são só positivas, elas são convites à conexão, ao crescimento, à partilha, a estar com o outro e a usufruir desse momento. Compreender o que nos querem dizer as emoções torna-nos também capazes de perceber o que estamos a sentir, de compreender o que os outros sentem e de gerir essas emoções de forma útil e adaptativa. Não é sobre evitar emoções difíceis, mas sim sobre como usá-las como ferramenta. É ser emocionalmente inteligente. Uma dica prática: quando sentirem uma emoção forte, pensem. Primeiro, o que é que eu estou exatamente a sentir agora? O que é mesmo isto? O que é que esta emoção quer dizer-me? E depois, como é que eu posso responder àquilo que eu estou a sentir de uma forma saudável? As emoções, como dissemos, são mensageiras, não são inimigas. São como cartas entregues pelo nosso corpo e a nossa mente a pedir para as lermos com atenção. Elas não estão aqui para nos controlar, nem para nos complicar a vida, mas estão aqui para nos guiar. Agora, imaginem um mundo em que, em vez de suprimirmos as nossas chamadas emoções negativas, aprendêssemos a vê-las como fontes valiosas de informação. Imaginem se nos dessemos permissão para sentir, para aprender com essas emoções e para ajustar as nossas ações de acordo com aquilo que estamos a sentir de uma forma saudável. Quando deixamos de as julgar como boas ou más, aprendemos a viver de forma mais consciente e equilibrada. Então, da próxima vez que sentirem raiva ou alegria, medo ou esperança, parem, ouçam, perguntem-se: o que é que esta emoção quer que eu saiba?
e usem essas mensagens para aprender e crescer, porque as emoções não são positivas, não são negativas, elas simplesmente são. Obrigada por estarem aqui, por terem partilhado o vosso tempo e reflexão comigo. Deixem os vossos comentários, sugestões, likes e partilhem também connosco qual é a emoção que mais vos desafia, qual foi a emoção que mais vos surpreendeu hoje. Digam coisas e quem sabe continuamos esta conversa. Fiquem bem.